Não adianta a gente falar sobre o profissional de vendas se a gente primeiro não conseguir estabelecer uma visão completa desse novo profissional. E não adianta também a gente começar o nosso bate-papo se a gente não conseguir falar sobre missão. Missão. A minha, a sua missão. Eu gosto muito de estudar à noite. Ver alguns vídeos, principalmente. Eu acho que essa vida corrida que a gente gosta de condensar os negócios, deixar o negócio mais prático, né? Então, eu vou muito no YouTube, eu gosto muito de ver vídeo curto do YouTube, palestras. Pasme, eu gosto de assistir TV Senado e gosto também de ver as audiências do juiz Sérgio Moro, porque ali tem muitos comportamentos diferentes, negociações, mas não é sobre o Brasil que nós vamos falar aqui. Há muito tempo atrás, assim, uns 3, 4 anos atrás, eu estava com meu filho no colo, lembro como se fosse hoje, aí eu estava passando na internet e de repente eu vi um título de um vídeo, as 3 coisas que me aconteceram quando meu avião caiu. Na hora eu cliquei, porque o título é sugestivo, né? É igual você ir numa livraria e achar um livro ali que tem um título legal, você tem vontade de pegar e levar, e assim foi comigo quando eu cliquei nesse vídeo. Eu preciso assistir. E diante daquele vídeo, eu quero relatar exatamente o que aconteceu naquele dia. Um dia comum, como essa nossa segunda-feira, um homem chamado Rick Elias. Rick Elias sentou na primeira cadeira do avião, fileira 1D, um avião que estava ali a decolar naquele momento. De repente, 920 metros, começa um barulho terrível. As turbinas faziam um barulho atrás do outro. E como ele estava numa posição extremamente privilegiada, ele perguntou para a aeromoça, escuta, que barulho é esse? Só que, logicamente, não foi nessa calma toda, né? E aí a aeromoça falou para ele, olha, a gente provavelmente deve ter colidido com pássaros. E, de repente, o barulho aumenta. E nem a aeromoça ele vê mais. Nesse momento, 3 coisas aconteceram. O avião se vira, no sentido da ilha de Manhattan, se alinha com o rio, chamado Rio Hudson. As turbinas são desligadas. Agora imagina você dentro de um avião em silêncio. Imagina você dentro de um avião em silêncio. Eu já tenho medo, às vezes, de uma turbulência ou outra. Agora imagina no silêncio. E a terceira coisa que aconteceu nesse momento. O comandante lá dentro da cabine virou para ele e falou assim, para ele não, né? Para todos, né? Senhores, atenção. Prepare-se para o impacto. Prepare-se para o impacto. Quantas vezes a vida vem e fala, Fernando, prepare-se para o impacto. Rafael, prepare-se para o impacto. Claudete, prepare-se para o impacto. É uma enfermidade, às vezes um problema financeiro, às vezes uma dificuldade que você tem na sua família, às vezes uma falta de perdão de alguém. É um impacto importante. E nesse dia, esse cara, chamado Rick Elias, tirou 3 grandes lições. A primeira lição é que na hora que ele viu aquele avião caindo, ele lembrou de todas as pessoas que ele tinha que ligar na vida dele. Puxa vida, semana passada eu tinha que ter falado com fulano de tal e não falei. Puxa vida, hoje eu tinha que ter encontrado fulano de tal e não encontrei. E aí ele começou a entender que as relações eram extremamente importantes e começou a fazer na cabeça dele um diagnóstico das pessoas que ele precisaria conversar. E daí ele tirou essa frase. Na minha vida agora, eu coleciono vinhos ruins. Por que vinhos ruins? Qual que é o bom vinho? É aquele que você compra, mais antigo, mais velho, que você guarda para uma ocasião especial, para tomar às vezes com algum casal de amigos, com alguma família que você goste. E o vinho ruim é aquele que você abre de imediato, não precisa ter uma ocasião especial. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos abrindo um vinho ruim aqui hoje, mas que está descendo muito bem. Sim ou não? Que bom. A segunda coisa, que ele entendeu que nas relações que ele tinha, era preciso parar de ter orgulho, era preciso parar
de brigar, era preciso perdoar mais e mais. Então ele foi entendendo que era melhor ter paz do que razão. Olha que coisa fantástica. Às vezes a gente trava cada batalha, cada conflito com pessoas queridas, com pessoas que a gente gosta, mas ele entendeu que era melhor ter paz do que razão. Tinha 2 anos depois do acidente que ele não brigava com a esposa dele. É um santo. Um santo. E eu admiro muito. E a terceira e última lição que ele tirou naquele dia foi de fato que ele não tinha um propósito na vida dele. O avião estava ali caindo, às vezes ele não conseguiria nem ver a morte. Por isso que ele fala, a morte não é tão assustadora, porque às vezes eu nem vou ver, eu vou cair nesse negócio aqui, vai despedaçar, Deus vai me levar antes, eu não sei o que vai acontecer. Mas o triste é saber que eu poderia ter feito e não fiz. E isso diagnostica realmente uma falta de missão. Uma falta de missão. E aí, a partir daquele dia, ele entendeu que sobre todas as coisas, a única coisa na vida dele era se importar com a sua filha. Era ser um pai presente, um pai que participasse do colégio, um pai que levasse para lá, um pai que levasse para cá, um pai que conversasse, um pai que dedicasse tempo exclusivo. E aí eu pergunto, qual é a sua missão? Missão, gente, significa obrigação de cumprir algo. Obrigação de cumprir algo. Vamos trocar essa palavra, obrigação, e vamos colocar propósito. Qual é o propósito que você tem hoje? Porque isso faz toda a diferença e é a primeira coisa que a gente precisa falar sobre uma nova visão de um novo profissional de vendas. E não só um profissional de vendas, na sua vida, naquilo que você faz, na sua casa. Qual é a sua missão? A gente deixou alguns bloquinhos na cadeira. Se for fazendo sentido, vai escrevendo. E se não fizer também, deixa isso fluir. Na sua casa, às vezes, separa, reflete e escreve. Ok? Não adianta a gente falar sobre propósito sem lembrar de uma ocasião, dado o trabalho que eu faço diariamente com equipes de vendas, nós começamos a entender e diagnosticar que existiam perfis de profissionais, um diferente do outro. Um diferente do outro. Primeiro a gente tem aquele profissional de vendas que trabalha baseado na informação que alguém passa para ele. Fulano, você fala super bem, você se comunica muito bem, e esse negócio de vendas dá uma grana lascada. Aí o cara pega e fala, opa, é para lá que eu vou. Influenciado pela opinião de alguém que falou com ele. Esse cara a gente chama de iludido. Esse é o cara que representa 40% da nossa fatia do mercado hoje de vendas. Ele vai com tudo. No primeiro mês, ele está acreditando que ele tem um potencial para falar, que ele tem a famosa malandragem, a lábia. E aí, de repente, o primeiro mês passa, o segundo mês passa, o terceiro mês passa. E cadê a venda? Não aconteceu. Nem para casa ele pode voltar mais, que a esposa estava todo dia. Cadê a venda? Cadê a venda? Cadê a venda? E ele não tinha como nem voltar mais. O segundo profissional é aquele cara que a gente chama de sobrevivente. O sobrevivente, um dia já foi bom. Um dia ele já foi bom. Mas ele se acomodou. Tem uma característica importante, negativa. É orgulhoso, não aceita crítica construtiva. É um cara que tem dificuldade de se aperfeiçoar, de ter conhecimentos novos. E aí, o que ele faz? 2 vendas, 3 vendas, ganha 3 mil, 4 mil. Opa, deixa eu parar aqui porque eu estou extremamente limitado a fazer isso. Já consegui o dinheiro da comida e já consegui o dinheiro do nosso sustento. Tá bom demais. Esse cara representa também uma fatia de mais 45%. E aí a gente vai para aquilo que de fato é a realidade dos outros 15. O alta performance. O alta performance é aquele profissional que identifica
que identifica o que ele precisa ter para cumprir essa profissão. Eu quero realizar sonho das pessoas, eu quero sair para trabalhar com felicidade, com alegria, eu quero fazer bem feito aquilo que eu faço. É uma pessoa que tem potencial de se profissionalizar, de se capacitar, busca aperfeiçoamento, busca sempre estar melhorando, aceita as críticas construtivas. E esse, de fato, é o cara que bate na veia aqui e fala, eu vendo mesmo porque eu sou um profissional destinado, que tem um propósito, que tem uma missão. Esse é o nosso primeiro ponto. Uma definição de propósito é algo que muda totalmente a base da pirâmide para o topo da pirâmide. Veja que o iludido, ele é um profissional de fato que não tem um propósito. O propósito dele é simplesmente uma aventura. Ele entra designado por uma influência de alguém. Ó, você vai lá porque você consegue. E o alta performance é um cara que já de fato tem um propósito extremamente definido na vida dele. E é isso que a gente precisa refletir para a gente ter uma visão especial do novo profissional de vendas. Tenha, sim, uma definição de propósito. Tudo que nós vamos falar daqui para frente está baseado nisso. De fato, isso é o cerne da nossa questão no dia de hoje. Uma definição de propósito. Eu peguei esse exemplo da Apple porque qual que é a missão da Apple? A Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal, estudantes, educadores e consumidores do mundo para através do seu hardware, software e serviços de internet inovadores. Quem tem Apple aqui, confirma isso aqui? Ok? Então é dessa forma que o mercado tem que te ver. Vocês entenderam agora o que é uma missão? Qual que é a missão, por exemplo, do Burger King? É ter a melhor experiência de refeição. Ou no setor alimentício, não estou lembrado muito bem. Mas é ter a melhor experiência no setor alimentício. Para também um profissional de vendas ser completo, é preciso ter uma nova comunicação. Definição de propósito e uma nova comunicação. E essa comunicação, ela passa hoje porque o mercado consumidor ficou mais exigente. E eu falei até na chamada que eu fiz para a gente vir aqui hoje. O mercado mudou. O consumidor hoje, ele está muito mais exigente que antigamente. Muito mais exigente que antigamente. E então ele é um profissional que tem que enfrentar um mercado que está com um número de concorrência grande, que mudou totalmente. O consumidor ficou um cara mais exigente para comprar, tem uma inteligência maior para poder, de fato, escolher aquilo que ele quer. Então, não está simples. E para que isso possa acontecer, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação. Já não tem aquele negócio mais da gente poder trabalhar para a massa, como era o mercado. O mercado hoje, antigamente, ele era um mercado que tinha uma comunicação voltado para a massa. Para a massa. E hoje é totalmente diferente. O mercado tem fatias. Ele está segmentado. E não só o mercado está segmentado. O mercado alimentício, o mercado farmacêutico, o mercado imobiliário, um monte de mercado. Mas não só o mercado está fatiado. O público também está fatiado. E cada um deles tem um jeito de pensar, um jeito de consumir, um hábito diferente. E não tem como a gente falar mais como a gente falava antigamente. Simplesmente para atingir todo mundo. Por isso que era muito mais fácil vender antigamente. Era, de fato, tirar pedido, né? Porque existia uma comunicação para a massa e a gente recebia toda essa comunicação onde a gente estava vendendo. E aí o que a gente fazia? A nossa forma de argumentação era muito menor do que a de hoje. E com isso, gente, a gente passou a ter um modelo de vendas. Um modelo de vendas voltado de empresa para empresa e de empresa para consumidor, ou às vezes de empresa para consumidor, que é o B2B, o B2C. E esses modelos foram sendo estabelecidos porque existiam, de fato, interesses fatiados e segmentados. Com tudo isso, a gente tira uma conclusão. A parte de venda hoje, ela requer muito mais de um relacionamento que a gente precisa fazer
com o nosso prospect, ou seja, com aquele que a gente está querendo que vire o nosso cliente. Muito mais assertiva essa comunicação, muito mais efetiva, porque a partir de agora a gente tem que começar a falar para aquilo que aquela tribo de consumo ou para aquela fatia de consumidor quer receber. Então agora não é só venha para cá, eu tenho que ir. Sim ou não? Ok? Estão entendendo aí? Beleza. E como é que a gente faz essa comunicação ser mais assertiva? Tem técnicas de vendas que a gente chama de rapport. O rapport hoje é uma técnica muito atualizada para atendimento tete a tete. Então eu coloquei um momento e um elemento dentro do rapport que a gente precisa hoje trabalhar, que é a parte de elementos de estudo, que a gente chama. Sexo, informações exploratórias. Sexo, renda, faixa etária, enfim, influências de compra, quem é o cara que influencia, quais redes sociais que o nosso cliente mais curte, quais são os hábitos de consumo que ele tem, os horários de lazer que ele precisa para poder fazer, efetivar a compra. E esse modelo de consumo hoje ficou extremamente positivo para o cliente e desafiador para o profissional de vendas. Por que eu tenho que fazer esse estudo, esse pré-estudo? Porque eu tenho que comunicar de forma a gerar para ele um novo conteúdo, a gerar para ele uma coisa que seja mais eficiente, que vá fazer comprar, consumir, entender. As compras hoje, elas estão feitas muito mais pelo emocional do que pelo racional. Então eu preciso saber também gerenciar essa expectativa de levar a solução à necessidade que o meu público tem. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhando a minha comunicação segmentada. Por isso que é preciso fazer um estudo da onde eu estou, quem são os meus clientes, que perfil de renda eles têm, qual público eles atingem no mercado, o que eles mais gostam de fazer, quais são os hábitos, é a mulher que influencia, é o homem que influencia, é o filho que influencia. Essa semana retrasada, a gente teve um exemplo muito legal sobre isso. Através de um estudo que a gente fez de quem influencia o cliente e quais são os horários que ele tinha para poder fazer a compra, nós conseguimos efetivar uma venda. Simplesmente porque a gente estava vendo que o cara estava indo lá, estava indo ver o imóvel, estava não sei o que lá, e de repente, o cara não resolvia. Aí o que a gente fez? A gente pegou e falou assim, nós vamos deixar você à vontade para trazer quem você quiser aqui. E vamos te entregar uma autorização para você poder visitar o produto sozinho. Sozinho. A hora que eu falei isso, juntamente com a profissional que estava comigo, ele abriu um sorriso daqui e aqui, ó. Falou, nossa, ele acabou entendendo o que eu precisava, sem eu precisar expor o que ele queria. Como? Estudando, investigando, trabalhando sempre aquela questão de trazer a informação que o cliente tem e que ele precisa para a gente poder trabalhar com efetividade o nosso negócio. Deixa eu contar um caso engraçado para vocês. Minha mãe foi viajar para São Paulo, eu tenho uma irmã que não está aqui, outra está aqui. Mas tinha minha irmã Larissa, minha mãe falou assim, Larissa, você vai ficar designada a fazer o almoço para todo mundo. Eu era, sei lá, tinha 11, 12 anos. Aí, como eu trabalhava à tarde, a Larissa pegou e foi fazer o almoço. E eu fui dar uma deitada, óbvio, né? Um pouquinho antes de trabalhar, fui fazer aquele, né? Aí, de repente, a Larissa me chamou. O almoço está pronto. Vem para cá, vamos comer. Eu cheguei lá, gente, a mesa mais amarela que a Copa do Mundo. Bandeira do Brasil, chegava nem perto. Era ovo frito, ovo cozido, farofa de ovo, mexido. E aí eu fiquei louco, né? Falei, não, vou comer porque eu estou com fome, preciso trabalhar, preciso fazer um monte de coisa ainda. Então me dá esse ovo aqui que eu vou... E mandei bala, gente. Mandei bala, comi o ovo. De repente, lá em casa sempre tinha um docinho depois do almoço. Aí eu virei e perguntei para Larissa, Larissa, tem algum doce aí? Para quê que eu fui perguntar isso? Me explica, para que eu fui perguntar isso? A Larissa virou e falou assim, tem sim. Sabe aqueles copos de mixer? Todo mundo já teve mixer, ou tem? Aquele copão que você... Sabe aquele copo? Aí ela abriu a geladeira e veio uma gosma amarela chamada gemada.
Entendeu? Que eu quase vomitei na hora, mas eu comi. Eu comi. O que eu quero falar com isso? Eu fiquei 14 anos sem comer ovo na minha vida. Eu não sei por quê. O que eu quero falar com isso? Quando a gente trabalha uma comunicação eficiente, a gente traz um conteúdo que é eficiente. Sabe o que está acontecendo hoje? Com essa questão de rede social, de tecnologia, o cliente ficou um pouco mais longe da gente, certo? Ele ficou um pouco mais longe da gente. E o que acontece com isso? A gente precisa sempre, que a gente está começando a prospectar, o que o profissional de vendas quer? Trazer ele pessoalmente. É mentira? É verdade. Imagina que seja verdade. Todo mundo quer. Vamos agendar uma visita? Aí sabe o que você faz? Você pega, serve o ovo frito e fala, vamos agendar uma visita? Aí depois você pega, serve o ovo cozido e fala, vamos agendar uma visita? E por fim, a hora que o cliente está de saco cheio, você fala, você quer uma gemada? Você quer uma gemada? Vamos agendar uma visita? O tal de vamos agendar uma visita, você precisa banir isso do seu vocabulário de vendas. Sabe o que o cliente quer ouvir? História. Ele quer ouvir história. E sabe como é que você conta história? Você conta história, de fato, sabendo levar o seu cliente da realidade ao desejo que ele precisa. Não se engane. O cliente não quer comprar apartamento, o cliente não quer o secador de cabelo, o cliente não quer o remédio, o cliente não quer a obturação do dentista que está lá na boca dele, ele não quer isso. O que o cliente quer é a solução que o seu produto vai dar para ele. Então não adianta você tentar vender o apartamento, não adianta você tentar vender a obturação e nem o secador de cabelo. Você tem que vender o quê? Cabelo liso para a mulher que tem cabelo crespo. Você tem que vender o sonho da casa própria para quem quer apartamento. Você tem que vender um tratamento estético para você ter um sorriso mais bonito. E sabe como é que você conta história? Eu peguei com esse negócio de eu, logicamente, querer ficar um pouco mais novo depois da fala do meu filho. Eu comecei a ver que meu cabelo também está caindo. Oi, sabe o que acontece? Esse dia eu cheguei lá no cabeleireiro. Aí o cara perguntou assim, você quer cortar o cabelo como? Eu falei, rapaz, está ficando difícil, né? Está ficando um pouco difícil, né? Aí ele falou, olhou para mim e falou assim, é verdade. Aí eu comecei a pesquisar o implante capilar, né? Não que eu vá fazer, eu só estou pesquisando. Gente, dentro de uma cirurgia de implante capilar, como é que a gente entrega aqui, ó, criatividade, alimentando a solução do desejo ou da necessidade que o cliente tem? Contando uma história. Você sabia que é possível ter cabelos longos no dia seguinte do implante? Você pode implantar cabelo curto ou cabelo longo. Por quê? Para você não ter perguntas, Leisa, puxa vida, você fez implante? Sabe aquela coisa chata? O cara vê a sua cabeça e depois fala, você fez implante? É uma coisa que você não quer falar. Concorda? Então você vai contar uma história. É possível você chegar a aproximar o cliente da realidade, do sonho que ele tem, do desejo, contando uma história criativa. Segundo passo é você dar uma notícia para ele, gerando uma conexão. Traz aqui, ó, o sonho e a realidade. No Brasil, 10% de pessoas já fizeram a cirurgia. Conta uma história, né? Está crescendo, 98% tem satisfação, e isso vai ajudando ele a adquirir a confiança de fazer aquilo que ele precisa fazer. E depois, tirando dúvidas. Tem cliente que tem dúvida aqui? Vocês já atenderam cliente com dúvida? Muito, gente. É o que mais tem, não é? Então monta um script para contar uma história para ele sobre as dúvidas que ele tem. Dói fazer esse negócio? Quantas pessoas que trabalham nessa cirurgia, doutor? No dia seguinte eu posso ir para casa, vou ter que usar algum medicamento? Quanto tempo que o cabelo cresce? Acho que a maioria das pessoas chega perguntando isso. O senso de imediatismo é muito forte, né? Você entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Contar a história. E depois, acreditar essa história. Sabe como é que você acredita a história? Ó, João fez o implante. 6 meses depois, olha o João lá. Uau, parabéns, João. É isso aqui que vai gerar o crédito, o testemunho de outros clientes que você já fechou. E você precisa explorar essa história cada vez mais. Sabe o que está acontecendo? A gente está com preguiça
de falar e de comunicar com o cliente. Tem base. Nós estamos com preguiça de poder ter esse trabalho todo, de investigar, de saber que perfil que o cara tem e de saber que tipo de conteúdo eu vou precisar gerar para ele. Seguindo, depois da história, de fato, a gente precisa ter que trabalhar uma organização melhor do profissional. A gente precisa ter que trabalhar um método, um novo método. Essa é a nova visão do profissional de vendas. Chega de não gerenciar aquilo que você faz. Quem não gerencia, não mede. E não tem como fazer de outra forma. Você tem que ter um planejamento. Muitas pessoas chegam a falar, mas eu não tenho acesso a isso. Mas o meu mês já começou, já estou no dia 10, para que eu vou fazer esse planejamento? Mas é difícil. Sabe aquela coisa? Cheio de muleta. Porque o planejamento vai saber te dar uma clareza para onde você está indo. Como é que é quando você sobe na balança? O que você tem na balança? Você tem um número. Alguém riu aí. O que você tem na balança? Acho que todo palestrante, todo mundo dá o exemplo da balança. Né? Acho que todo palestrante dá o exemplo da balança. Mas não tem exemplo melhor que o da balança, né? Porque é preciso que você tenha clareza de como está o seu peso, para daí você conseguir gerenciar. Você tem um método de emagrecer, uma dieta, ou alguma coisa do tipo, beleza. Toda vez que você subir semanalmente na tua balança, o que vai acontecer? Você vai estar gerenciando o número que está ali. E em vendas não é diferente. Não é diferente. Em vendas você precisa saber quantos clientes você precisa atender, você precisa saber para onde você vai, quantas visitas personalizadas você tem que fazer, quantas ligações, quantos test drive que a gente chama, que é o conhecimento do produto, ir lá, fazer o teste, passar o cabelo no shampoo, ou shampoo no cabelo, entrar com o cara dentro da casa. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que escrever. E eu separei aqui, depois eu vou mandar para o e-mail de todo mundo isso aqui. Isso aqui é uma matriz. Primeiramente, do que você quer para o seu mês ou para a sua semana, do jeito que você preferir. Quais objetivos você quer alcançar? O que te falta? O que você precisa? O que você já tem? Você topa esse desafio ou não topa? E a segunda coisa é você estar agindo. Ação. Não tem como ser diferente, gente. Não adianta também você fazer o papel, escrever o papel, é lindo, maravilhoso, e não ter ação para fazer. E a ação é que determina essa energia que a gente precisa ter para depois que a gente estudou o cliente, para depois que a gente investigou o cliente, para fazer levar o que a ele? A experiência do consumo. Não é o produto, a experiência do consumo. E por fim, e não poderia deixar de faltar, além de você ter que ter um grande propósito, além de você ter que ter uma nova comunicação, um método onde você pode planejar, e na outra semana você pode já ver resultados de mudança, indicadores que são preciosos para que você melhore a sua performance. Puxa vida, bati as 10 visitas, fiz os 25 telefonemas que eu precisava fazer, liguei, ofereci, levei 4 clientes para fazer o test drive. Olha aí, eu já tenho indicadores. O que você tem hoje? São passos que parecem ser óbvios, mas que a gente não faz. O que precisa para você escrever num papel aquilo que é o seu objetivo com o seu mês em vendas? Simplesmente um pedaço de papel colocando seus objetivos, os números que você quer alcançar, a meta de faturamento, a meta de unidade, se for o caso, de serviço ou de produto, para que você possa, daqui uma semana ou daqui um mês, ter números para gerenciar. E por fim, uma nova inteligência, porque o profissional que tem uma nova visão, ele precisa saber gerenciar as suas emoções. E aqui uma pausa. Gerenciar as suas emoções tem a ver com uma série de coisas. Mas a princípio, um modelo da minha própria mudança. Olha o cara que não desliga o celular no meio da palestra, hein, gente? Uma nova mudança. Autorresponsabilidade. Sabe aquelas muletas que você vive pegando?
Ah, mas a empresa não me ajuda. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas o fulano de tal não mudou, também não vou mudar. Ah, minha esposa continua sendo áspera comigo. Ah, o meu marido continua falando que eu não vou melhorar, que eu não sei o que lá. Sabe, sempre você colocando a justificativa na outra pessoa. O controle da sua vida, você precisa assumir. Chega de Zeca Pagodinho e de Gabriela, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu, e seja lá o que você quiser chamar a muleta que você está carregando. Assume para si a responsabilidade da mudança. Não é a minha esposa que tem que mudar, eu vou mudar. E a partir disso, tudo vai mudar. Não é o lugar que eu trabalho que o meu chefe tem que mudar. Não, eu vou mudar para depois tudo mudar. E a autorresponsabilidade é um estilo de vida. Tem uma experiência importante. Eu fiquei 105 dias sem falar mal de uma pessoa. Pode falar. Oh. Não é brincadeira. Eu tentei. A primeira vez que eu tentei, dizem que um hábito para ser criado precisa de 21 dias. Esses 21 acabou, né, Marcos? Já virou 65, parece 66 dias. Mas na época que era 21, eu comecei a falar. Aí eu chegava, e o propósito era o seguinte: você tem que cumprir 21 dias sem falar mal de alguém. Se você chegar no terceiro e falar mal, você volta para o primeiro. Rapaz, eu cheguei no 20º dia. Para quê? Tinha um cara que estava do meu lado, eu estava assim, sei lá, estava no meio de um evento, eu acho, e eu estava bebendo uma água, um refrigerante, e esse cara chegou e falou assim: rapaz, você viu o que aquele cara fez lá na frente? Eu falei: rapaz, que coisa ridícula aquele cara. Aí eu botei a mão na cabeça, falei assim: não é possível, eu vou ter que voltar para o primeiro dia. Só que eu passei por um processo de transformação também. Hoje eu não sou perfeito não, gente, pelo contrário. Mas eu fiquei 105 dias sem falar mal de uma pessoa. Você lembra? E sabe o que é isso? É você se silenciar e começar a ouvir e ser crítico do tanto que as pessoas falam mal das outras. Parece aquela loucura. Você está silenciado ali e aí vem o fulano de tal, empresa tal, o negócio tal, Gente do céu, muda. Assume a sua responsabilidade para você conseguir gerenciar de fato aquilo que é a sua emoção. O seu resultado não é à toa. Aquilo que você vive na sua vida não é à toa. Tem muita gente, sabe, falando o quê? Oh, eu sou um bom pai. Cadê? Seu filho tem que estar dando fruto. Ah, eu sou rico. Cadê o dinheiro na sua conta? Eu sou um bom profissional. Aonde você está no ranking? Vocês estão entendendo? Sabe o que você é? O seu resultado. Isso é o seu resultado. Onde você está no ranking? Seu filho está com nota boa na escola? Sua esposa está falando que você é um bom marido? Cadê o seu resultado? Autorresponsabilidade. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Ninguém vai mudar por você. Eu queria que vocês pegassem esse bloquinho que está na mão de vocês. Escreve nesse bloquinho aí, nós temos 3 minutos exatamente para fazer isso. 10 características positivas sobre você. Beleza, para onde você estiver agora. Para onde você estiver. Quem tiver celular agora, vamos aproveitar a tecnologia. Abre esse site aqui para mim, ó. Abre esse site. Não gasta muita internet não, tá, gente? Rapidinho. Você vai digitar, olha lá, ó, www.mente.com e vai te pedir o código, você digita aquele código que está aqui, ó, 899553. Aí você vai responder o seguinte: quantas características você escreveu aí, nesse papel que você está na mão? Gente, qual que é a moral desse negócio? Nós estamos falando sobre crenças que te limitam. Crenças que limitam você a partir para um novo plano de mudança. Crenças que falam
que você não consegue, que você tem, que fala que não consegue. Quando você vai sair de casa, você fala assim, eu não sei se aquele cliente vai querer me receber. Crenças e palavras que a sua família colocou na sua vida anteriormente, quando você era pequeno. Você não presta, você não faz nada, você não estuda. Sabe aquele negócio quando você fala para o seu filho assim? Ele fala, papai, me dá esse presente aqui. Aí o que você fala para ele? Papai, não tem dinheiro. Isso é o que você está colocando na vida dele? Uma crença. Na nossa vida a gente precisa trabalhar quais são as nossas crenças que limitam a fazer com que a gente passe para outro nível, para um plano de mudança radical. Quando você sai da sua casa para trabalhar, meus amigos, você tem que sair vitorioso, vencedor. Você não tem que sair como um batalhador. Você sai para batalhar ou você sai para vencer? Você tem que sair com a crença de vitória, de que você é um vencedor, de que vai dar certo. Isso parece muito clichê. Mas faz amanhã, e faz depois da manhã, e faz até dar 66 dias. Para você ver se você não vai criar um hábito de vencedor. Eu estou falando da minha própria experiência, tá bom? Eu não estou falando nada que eu tenha sido hipócrita de falar que é assim que eu não fiz. Dá certo. Você vai ver resultado rápido na sua vida. Sabe como? Tendo autorresponsabilidade, tendo crenças que te levem a alcançar um novo nível. Olha aqui o resultado que a gente teve, gente. Isso mostra o quê? Que grande parte das pessoas, vamos colocar dos 5 para cá, tem muita gente que tem crença aqui, rapaz. Rapaz, eu fiquei admirado com isso aqui, ó. Porque em grandes turmas que a gente faz esse processo, muitas vezes é dos 5 para baixo. E ó, que eu dei pouco tempo para vocês, hein? Dei pouco tempo. Mas vamos pegar que daqui para baixo, nós estamos falando de quem colocou de 1 a 5. Características positivas sobre você. Você. E isso tudo leva a crer, de fato, você precisa aumentar a sua confiança e acreditar mais em você. Se tem um preço a ser pago, esse preço não pode ser da mediocridade. Não pode ser. Você não pode entrar onde você está para fazer mais ou menos. Mais ou menos está lotado. Pega numa empresa de 200 pessoas, você vai ver quem que é o iludido, quem que é o sobrevivente, quem que é o alta performance. Quem que é o medíocre, quem quer crescer, quem quer sair do lugar, quem quer ser gerenciado, quem quer gerenciar e quem não quer nada com a vida. Nada com a vida tem 80%, 90%. E você não pode estar nesse número. E por fim, eu quero contar uma história de um menino de 11 anos de idade, para falar sobre gratidão, que começou a trabalhar com 11 anos, num jornal da cidade dele, ganhando R$40 por mês, tendo que estudar um período e trabalhar outro período, tendo que desenvolver capacidade de aprendizagem, de prestar atenção na aula, porque o tempo de estudo já não existia. Que esse mesmo menino com 12 anos teve que sair do jornal e foi para uma farmácia trabalhar por 2 anos seguidos para ganhar R$80 o dobro. Nessa época, esse menino tinha uma família onde o pai dele passava dificuldade financeira, que por muitas vezes a gente teve que tomar banho gelado, que por muitas vezes só tinha fubá na mesa, que por muitas vezes a gente recebia oferta das pessoas, que por muitas vezes a gente aprendeu a lidar com a situação difícil. Com 14 anos de idade, esse mesmo menino saía da outra cidade que ele morava, porque o pai dele tinha comprado uma lanchonete em uma cidade que tinha 35 a 40 quilômetros de distância, e ele ia lá ele aprendeu a trabalhar com fornecedores, aprender a lidar com as pessoas, a saber atender as pessoas e saber o que as pessoas precisavam. Ele passou no final da tarde a pegar aqueles salgados que ali sobravam, colocar numa vasilha e andar o bairro atrás de empresas, atrás de pessoas que pudessem comprar aquele resto de salgado. Com 15 anos ele se muda de cidade e trabalhou na prefeitura, trabalhou em uma autoelétrica,
fez faculdade, pagou a faculdade do próprio bolso, fez pós-graduação, depois mudou de cidade de novo a fim de ter um trabalho, uma desenvoltura melhor, buscou novos desafios, buscou uma nova localidade, com 21 anos, gerenciou 22 pessoas. E depois de 2 anos nessa empresa, foi para outra empresa, ficou mais 8 anos e aprendeu a lidar com diversas situações e teve diversos aprendizados, mas que decidiu que a vida fazia sentido quando a gente tinha um plano de mudança radical. Fazer por fazer não vale. Ser medíocre não vale. E esse menino está aqui hoje, com a maior humildade, falando para vocês da história que eu tive e da gratidão que eu tenho por cada pessoa que passou na minha vida nesse tempo. E é com isso que eu quero finalizar minha palestra, dizendo que é possível você mudar, dizendo que é possível você largar suas muletas, dizendo que é possível você respirar diferente a hora que você sair para aquela porta dali, que é possível você chegar no seu trabalho amanhã e você dar um show, que é possível você sair do 8º lugar e ir para 1º, que é possível você adquirir uma mentalidade de vencedor, sem falar mal das pessoas e absorvendo uma crença de vitorioso. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui.